Bom dia a todos que nos ouvem, que a paz de Jesus esteja conosco. O tema do nosso estudo de hoje, doutrina espírita, o cristianismo redivivo, tem como principal objetivo esclarecer aquelas pessoas que pouco ou nada conhecem sobre esta doutrina consoladora. E vamos começar lembrando que, quando espíritos criados por Deus começaram a assumir corpos materiais no nosso planeta, todos eles traziam consigo a ideia inata da existência de Deus. Entretanto, devido ao seu estado de profunda ignorância e pouca inteligência, esse homem primitivo tinha uma compreensão bastante limitada de Deus. Se nós hoje, em pleno século XXI da era cristã, ainda temos tanta dificuldade de compreender a essência de Deus, imaginem há muitos e muitos milhares de anos atrás. Talvez por isso a maioria dos povos da antiguidade fosse politeísta, acreditando em diversas divindades. Entretanto, o povo hebreu, diferentemente desses outros povos, era monoteísta, acreditando no Deus único. E por ser monoteísta, o povo hebreu foi o escolhido inicialmente para trazer à Terra conhecimentos espirituais. E esses conhecimentos já nos foram trazidos através de 3 grandes revelações. A primeira revelação é representada pelos 10 mandamentos que Deus deu a Moisés no Monte Sinai há cerca de 3.500 anos atrás. Só que o Deus revelado por Moisés e cultuado pelo povo hebreu por séculos era um Deus colérico, impiedoso, vingativo e punitivo. Portanto, um Deus com atributos que são incompatíveis com a perfeição absoluta de Deus. Entretanto, esta ideia equivocada de Deus se fazia necessária naquela época, porque o povo hebreu era muito rude, ignorante, rebelde, precisando da crença em um Deus temível para que ele pudesse conter os seus impulsos negativos. Além disso, ao longo do tempo, o povo hebreu foi incorporando à sua tradição outras leis, como foi o caso da lei de Talião, que é a lei do olho por olho, do dente por dente, que fazia parte do Código de Hammurabi, seguido pelos babilônicos. E vamos lembrar que o povo hebreu foi cativo dos babilônicos por várias décadas. E com isso eles acabaram assimilando a lei de Talião, que nada mais é do que a lei do revide, do fazer aos outros a mesma coisa que eles nos fizeram. Essa lei, infelizmente, ainda rege a vida de muitas criaturas humanas na atualidade, embora ela seja uma lei bastante equivocada. Mas todas essas leis foram seguidas pelo povo hebreu por séculos, até que chegou à Terra a segunda revelação, que é representada pelos ensinamentos e exemplos de Jesus contidos no seu Evangelho. Jesus veio
introduzir profundas modificações no nosso planeta através da transformação da criatura humana. Porque para transformarmos a Terra é preciso primeiro transformar a criatura humana que a habita. E foram duas as principais mudanças que Jesus veio nos trazer. A primeira delas foi a mudança da ideia de Deus. Jesus confirmou a existência do Deus único, mas não a do Deus de Moisés, colérico, vingativo, punitivo, sanguinário. Não. Jesus veio nos falar de um Deus que é Pai, que é amor, que é soberanamente bom e justo. Um Deus que nos ama, mas que não é paternalista, não sendo conivente com os nossos erros. Um Deus que, por muito nos amar, busca nos reeducar sempre, convidando-nos à reparação dos nossos erros, para que possamos nos transformar em seres progressivamente melhores. E a segunda mudança que Jesus trouxe à Terra foi a substituição da lei de Talião, a lei do olho por olho, do dente por dente, que prevalecia naquela época, pela lei do amor universal, pela lei da compaixão, da compreensão, da tolerância, da benevolência, da solidariedade, da justiça, do respeito e do perdão, para que, desenvolvendo todas essas virtudes em nós aprendêssemos a amar, vendo nos outros uma continuação de nós mesmos. E foi por isso que Jesus resumiu os mandamentos de Deus em dois principais: amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a nós mesmos, tratando os outros somente da forma como gostaríamos de ser tratados. Como Jesus é um espírito da mais elevada hierarquia e portador de uma profunda sabedoria, ele sabia que a sua mensagem de amor seria deturpada, modificada ao longo do tempo para atender a interesses meramente mundanos e políticos, para atender a interesses de poder, dominação, manipulação e ganância. E por isso, em uma das suas reuniões com os seus apóstolos, Jesus lhes prometeu que um dia seria enviado à terra outro Consolador, que não apenas nos relembraria os seus ensinamentos, como também nos ensinaria verdades novas. Por essas palavras de Jesus, torna-se evidente para nós que Jesus não ensinou tudo às criaturas humanas quando ele aqui esteve. E não ensinou tudo porque ele sabia que a criatura humana, naquela época, ainda era muito atrasada moralmente e intelectualmente e não tinha condições de compreender todas as verdades. E Jesus, como um grande mestre que ele era, ele sabia que nenhum de nós pode assimilar aquilo que não compreende. Então, era necessário que a humanidade amadurecesse para que ela pudesse conhecer e compreender verdades novas. Então, para que o Consolador prometido por Jesus pudesse se fazer presente entre nós,
se fazia necessário que a humanidade alcançasse certos progressos, como, por exemplo, a melhoria do nível de educação das pessoas e, consequentemente, o aumento da sua capacidade de raciocínio e de compreensão. O avanço das ciências, da filosofia e das artes. A redução das crenças pagãs impregnadas de idolatria que prevaleciam entre muitos povos. E também era necessária a conquista de certas liberdades essenciais pela criatura humana, tais como a liberdade de pensamento, de expressão e de reunião. Liberdades essas que só começaram a ser conquistadas pela criatura humana de uma forma mais efetiva no final do século XVIII, através da luta pela independência dos Estados Unidos e da Revolução Francesa. Foi por isso que somente no século XIX o Consolador prometido por Jesus chegou à Terra como a terceira revelação, que nada mais é do que a doutrina espírita. A primeira e a segunda revelações nos foram trazidas por Hebreus, Moisés e Jesus, respectivamente. Já a terceira revelação é obra dos espíritos superiores sob o comando de Jesus. Entretanto, para que as mensagens desses espíritos pudessem chegar até nós, fazia-se necessária a participação de intermediários, de pessoas que pudessem se comunicar com esses espíritos. Esses intermediários são o que nós chamamos médiuns. Então, a chegada da terceira revelação à Terra contou com a colaboração de diversos médiuns espalhados principalmente pela Europa e pela América, que faziam a mesma pergunta a esses espíritos respondiam, esses médiuns anotavam as respostas e depois as passavam para Allan Kardec, que era a pessoa que formulava as perguntas. Kardec é o pseudônimo de Hippolyte Léon Denisard Rivail, um emérito pedagogo e professor francês muito respeitado no século XIX. Então, era Allan Kardec quem fazia as perguntas que eram passadas para os espíritos. E depois, Kardec recebia dos médiuns as respostas que esses espíritos davam. Kardec, então, compilava e organizava essas respostas de acordo com o tema. E é por isso que ele é considerado o codificador da doutrina espírita. Kardec passou a se interessar pelos estudos espíritas a partir da sua participação em certas reuniões que aconteciam em Paris na década de 1850. E nessas reuniões aconteciam alguns fenômenos estranhos, como os das mesas girantes, as mesas que respondiam perguntas. Fenômenos esses que naquela época eram considerados sobrenaturais. Presente a essas reuniões e observando e analisando tudo atentamente e criteriosamente, Kardec percebeu por trás desses fenômenos estranhos a ação de inteligências invisíveis.
E essas inteligências invisíveis nada mais eram do que espíritos de homens e mulheres que já haviam habitado a Terra. Kardec, então, resolveu investigar esses fenômenos espíritas empregando o método científico. E é por isso que a doutrina espírita tem 3 aspectos distintos. Ela é filosofia, na medida em que ela nos esclarece sobre de onde viemos, para onde vamos, quais são as verdadeiras finalidades da nossa existência, aproximando-nos de Deus. A doutrina espírita é também ciência, na medida em que ela estuda os fenômenos espíritas à luz do conhecimento científico, porque esses fenômenos nada têm de sobrenaturais. Eles podem muito bem ser explicados pela ciência. E a doutrina espírita é também religião, uma vez que ela se assenta no Evangelho de Jesus, nos seus ensinamentos originais, isto é, em toda a sua essência, em toda a sua pureza, sem as modificações que esses ensinamentos sofreram ao longo dos séculos. E é por isso que a doutrina espírita é considerada o cristianismo redivivo. A doutrina espírita apoia-se em 5 princípios básicos. Primeiro, a existência do Deus único, inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Em segundo lugar, na sobrevivência do espírito, uma vez que com o fenômeno da morte, o que morre é apenas o corpo físico de matéria densa, porque o espírito sobrevive à morte, porque na nossa essência somos todos espíritos imortais. Tivemos um princípio, mas jamais teremos fim. Ora, se o espírito sobrevive à morte do corpo físico, somos obrigados a admitir que existe um outro tipo de mundo invisível e paralelo ao nosso, habitado por esses espíritos, que é o mundo espiritual, aquele a que verdadeiramente pertencemos. A doutrina espírita nos ensina também que todo espírito é criado por Deus simples e ignorante, estando destinado a alcançar a perfeição relativa. E por que relativa? Porque a perfeição absoluta é um atributo apenas de Deus. E esta perfeição relativa terá que ser alcançada pelo Espírito através do seu próprio trabalho e esforço, no sentido de adquirir conhecimentos em todas as áreas, valores morais e virtudes, empregando para isso a inteligência, a capacidade de raciocínio, o livre arbítrio e a vontade. E este trabalho é guiado pelo cumprimento das leis divinas. Só que, para evoluir e atingir a perfeição relativa, o espírito não pode viver apenas no mundo espiritual. Ele vai precisar também encarnar, que é o processo através do qual o espírito se associa a um corpo físico de matéria densa por um determinado tempo que representa a sua existência física ou corpórea. Este é o processo de encarnação. A partir daqui, então, podemos deduzir que existem no nosso universo espíritos em 2 estados diferentes. No estado de espírito encarnado,
associado a um corpo físico de matéria densa perecível e espírito desencarnado, liberto deste corpo físico perecível. Como são muito amplas a gama de conhecimentos e a moralidade de que o espírito necessita para chegar à perfeição relativa, somos forçados a admitir que nenhum espírito consegue atingir a sua evolução plena no período de uma única existência física, por mais longa que essa existência seja. Então, o espírito vai precisar encarnar diversas vezes, que representarão as suas múltiplas reencarnações. Em cada reencarnação, o espírito vai se associar a um corpo físico diferente e trazer consigo uma programação de vida também diferente que lhe compete cumprir, já que as reencarnações sucessivas são obrigatórias para que haja progresso espiritual. Este é o princípio da pluralidade das existências. Além disso, quando encarnado, este espírito vai precisar habitar um mundo também material, cujo nível de evolução vai depender do grau de adiantamento do espírito. Assim, espíritos mais adiantados habitam mundos mais evoluídos, espíritos mais atrasados como nós habitam mundos mais atrasados como a Terra. Como existem no nosso universo espíritos nos mais variados graus de evolução, somos também forçados a admitir que existem no nosso universo muitos mundos materiais habitados por espíritos. E esses mundos também estão em níveis diferentes de evolução. Este é o princípio da pluralidade dos mundos habitados. Nós, espíritos encarnados na Terra, podemos nos comunicar uns com os outros. No mundo espiritual, os espíritos também se comunicam entre si. Além disso, os espíritos desencarnados também podem se comunicar conosco, que estamos encarnados, e influenciar a nossa vida. Esta comunicação se dá basicamente através do pensamento. Como os espíritos que nos rodeiam foram de homens e mulheres que já habitaram a Terra, podemos deduzir que, pelas atitudes que eles tinham, esses espíritos estão em níveis diferentes de evolução. Então, nós vamos encontrar no mundo espiritual os bons espíritos, que já despertaram para o bem e que buscam praticá-lo. Mas vamos encontrar também espíritos inferiores, que ainda não despertaram para o bem e que se comprazem com o mal. Nós podemos nos comunicar com ambos os tipos de espíritos e somos nós que determinamos com que tipo de espírito iremos nos relacionar através da sintonia que estabelecemos com eles. Se mantivermos bons pensamentos e sentimentos, iremos nos comunicar e ser influenciados para o bem pelos bons espíritos. Mas se mantivermos maus pensamentos e maus sentimentos, iremos nos comunicar e ser influenciados para o mal pelos espíritos inferiores.
Além disso, existem entre nós, encarnados aqui na Terra, aquelas pessoas que têm uma capacidade mais intensa, mais ostensiva de se comunicar com os espíritos, que, como nós já dissemos antes, são denominadas médiuns. E esta capacidade de comunicação é chamada mediunidade. Este é o princípio da comunicabilidade entre os espíritos. Todo esse conhecimento espiritual que nos foi trazido pelos espíritos superiores no século XIX foi organizado por Allan Kardec em 5 obras básicas que formam a codificação espírita, e que são o Livro dos Espíritos e o Livro dos Médiuns, que nos falam sobre os espíritos, a vida no mundo espiritual, a influência que esses espíritos podem exercer em nossas vidas. Temos o Evangelho segundo o Espiritismo, que estuda o Evangelho de Jesus e as leis morais a ele associadas. Temos o Céu e Inferno, que aborda esperanças e consolações para as criaturas humanas. E temos a Gênese, que aborda a formação e a evolução da Terra, dos seres vivos e dos demais elementos da natureza. Agora nós precisamos analisar também um pouco daquilo que o Espiritismo não é. Porque existem pessoas que têm ideias muito erradas acerca da doutrina espírita. Por exemplo, o Espiritismo não se opõe aos ensinamentos bíblicos. Muito pelo contrário, ele se assenta tanto no Velho quanto no Novo Testamentos. Porém, as suas explicações são muito mais lógicas, racionais e compreensíveis. O espiritismo não é coisa do demônio, porque nós espíritas não acreditamos no demônio enquanto ser perpetuamente voltado para o mal, porque a sua existência contraria a perfeição absoluta de Deus. Um Deus absolutamente perfeito jamais permitiria a existência de um ser permanentemente voltado para o mal e condenado ao sofrimento eterno. O Espiritismo não obriga ninguém a nada. A doutrina espírita apenas esclarece a criatura humana acerca das suas responsabilidades diante das escolhas que faz, diante do uso do seu livre-arbítrio. Mas a doutrina espírita não interfere no livre-arbítrio de ninguém. O espiritismo não é kardecismo, porque kardecismo não existe. A religião espírita não é de Kardec, já dissemos antes, a doutrina espírita é dos espíritos. Kardec apenas organizou as informações e os ensinamentos que nos foram trazidos pelos espíritos. O espiritismo não é de mesa ou de terreiro, nem de linha branca, nem de qualquer outra cor, porque isto também não existe. Espiritismo é espiritismo. Inclusive, as palavras espiritismo e espírita foram criadas por Allan Kardec quando ele codificou a doutrina espírita. Então, nós não podemos confundir o espiritismo com outras religiões espiritualistas, que são todas aquelas religiões que acreditam nos espíritos e que são várias, como, por exemplo, budismo, hinduísmo, a Umbanda, entre tantas outras. A doutrina espírita respeita
todas as religiões, mas não pode ser confundida com nenhuma delas. Uma outra informação importante, que é bom nós lembrarmos, é que nos centros espíritas autênticos, verdadeiros, todas as atividades são gratuitas. O que são centros espíritas verdadeiros? São aqueles centros espíritas que seguem em todas as suas atividades os ensinamentos, as orientações dos espíritos superiores contidas na codificação espírita. E que atividades são essas desenvolvidas nos centros espíritas? São basicamente de dois tipos: de evangelização da criatura humana e atividades voltadas para a fraternidade, para a prática da caridade, como ensinado por Jesus. E todas as atividades desenvolvidas nos centros espíritas, seja lá para a finalidade que for, são de graça, gratuitas, seguindo aquela recomendação que Jesus nos deu e que está lá no Evangelho segundo Mateus, capítulo 10, dai de graça o que de graça recebeste. Se você deseja conhecer um pouco mais sobre a doutrina espírita, nós recomendamos inicialmente a leitura deste pequeno livro, que é chamado O que é o Espiritismo. Este pequeno livro foi também escrito por Kardec e ele traz um resumo dos ensinamentos da doutrina espírita. Depois de lê-lo, se você desejar se aprofundar mais, nós então recomendamos a leitura das obras básicas da codificação espírita que nós já citamos anteriormente. E para concluir o nosso estudo, nós gostaríamos de ler uma pequena mensagem que vai reforçar, reiterar aquilo que o Espiritismo ou doutrina espírita verdadeiramente é. A doutrina espírita apoia-se no Evangelho de Jesus e, portanto, busca a fraternidade e a vivência do amor em toda a sua plenitude. E o seu objetivo é orientar e ajudar a criatura humana a encontrar-se com a sua verdadeira essência, que é a essência espiritual. Muito obrigada pela sua atenção e que a paz de Jesus permaneça conosco hoje e sempre.